Os 3 maiores erros da história: errar é humano e acreditem se quiser, os engenheiros também são, por isso que constantemente temos que verificar o que fazemos. Embora alguns desses erros sejam pequenos e possam ser corrigidos, a história tem testemunhado alguns descuidos colossais que levaram a grandes catástrofes. Veja alguns casos a seguir. 1. Torre de Pisa. A Torre de Pisa, que se localiza na Praça dos Milagres em Pisa, na Itália, causa espanto aos turistas que visitam o local pela inclinação acentuada. Uma das maiores atrações do mundo é realmente resultado de um erro de engenharia e por mais de 800 anos, a Torre Inclinada de Pisa continua a chamar a atenção em todo o mundo por ser um destino popular para turistas. A construção começou em 1173 em uma base instável composta de lama, areia e argila e grau de compactação muito baixo. Quando os engenheiros chegaram ao 3º andar, a torre começou a afundar no solo macio e inclinar-se em um lado. Eles tentaram corrigir o problema, construindo os andares um pouco maiores do lado mais baixo, mas a medida não deu certo e só prejudicou a construção, porque aumentou a instabilidade com o excesso de peso. A obra foi concluída em 1350, com 56 metros de altura e 8 andares. Desde a sua conclusão estabeleceram diversas tentativas de explicação para que um erro tão grosseiro acabasse interferindo no desenho do edifício. Uma primeira explicação diz que a inclinação seria uma homenagem feita a William James Brooke, um dos possíveis projetistas da torre, que possuía uma corcunda nas costas. Outras histórias dizem que a forma é resultado de um protesto feito pelos trabalhadores que recebiam baixos salários. No ano de 1838, uma obra de restauração acabou atingindo um lençol freático e inundou toda a base da Torre de Pisa. Quase um século depois, o ditador, Benito Mussolini, ordenou que aplicações de cimento fossem postas junto ao alicerce. Entretanto, o monumento acabou torto do mesmo jeito. Na medida em que as técnicas de construção avançaram, ficava mais evidente que o endireitamento da Torre de Pisa era imprescindível à sobrevivência do belo monumento. A torre foi fechada em 1990 por razões de segurança e milhões de dólares foram despejados para estabilizar a estrutura e configurá-la de volta à posição que tinha em 1838. Para os geólogos, se não forem tomadas medidas de compensação na base, a torre corre um sério risco de desabar dentro de alguns anos. Seria necessário fazer um estudo geotécnico mais apurado do terreno. Desde o final de 2001 as visitas foram novamente liberadas para aqueles que sonham adentrar essa maravilha arquitetônica do V2. A Ponte Pêncil. A Ponte Pêncil-Tacoma Narrows iniciou suas obras em 1938. Durante sua construção, técnicos, engenheiros e demais perceberam que durante correntes de vento a estrutura possui a tendência para oscilar transversalmente, mas não contaram com as forças aerodinâmicas no local, especialmente em períodos de ventos fortes. Assim a ponte estava vulnerável a vibrações geradas pelo vento. Por esse motivo passou a ser chamada carinhosamente de Galloping Gertie. Vários ensaios foram realizados com o objetivo de reduzir tais oscilações, contudo, nenhum chegou a produzir realmente plena eficácia. No verão de 1940, a ponte foi aberta ao tráfego rodoviário e, pela sua peculiaridade, logo tornou-se atração turística. O que para os engenheiros era um verdadeiro horror estrutural, para as demais pessoas deveria ser um prazer indescritível dirigir ou observar uma grande estrutura como se estivesse numa montanha russa. 4 meses após a abertura, a estrutura desabou e sua única fatalidade foi um Cocker Spaniel preto. Na madrugada do dia em que ocorreu o colapso, os ventos atingiram a velocidade de 64 km por hora, fazendo com que a ponte oscilasse muito juntamente com os cabos de sustentação. Após o colapso da Ponte Pêncil-Tacoma Narrows, buscou-se um melhor entendimento sobre os fenômenos ondulatórios, que culminaram num grande avanço no campo das engenharias, mais precisamente no que se refere à aerodinâmica de estruturas. Uma ponte de substituição foi construída 10 anos mais tarde, após o fim da Segunda Guerra Mundial.
Os restos da ponte original permanecem na parte inferior do Puget Sound, onde eles formam um dos maiores recifes artificiais do mundo. 3 Central Nuclear de Chernobyl. Em 26 de abril de 1986, um reator estruturalmente instável na Central Nuclear de Chernobyl, localizada na Ucrânia, explodiu. Foi o pior desastre na usina nuclear da história, resultando em um colapso nuclear grave. Materiais radioativos altamente foram lançados na atmosfera e sobre uma extensa região geográfica na sequência da explosão, espalhando-se por uma boa parte da Europa e União Soviética. O acidente foi causado por um projeto do reator defeituoso, que foi operado com o pessoal inadequadamente treinados e não cumprimento de regulamentos de segurança. Para que um reator funcione, são necessários alguns procedimentos de segurança, que garantem o bom funcionamento deste compartimento. Entre eles podemos destacar as hastes controladoras, que têm como principal função controlar as reações em cadeia que acontecem com urânio-235 no seu interior, e que devem funcionar regularmente. No acidente da Chernobyl, não foi diferente. As hastes foram utilizadas a fim de controlarem o efeito das reações, porém se comportaram de forma contrária ao esperado e, ao invés de inibir as reações, contribuiu para que as mesmas ocorressem de forma incontrolável. Outro grave problema foi a falha humana que ocorreu durante a manutenção do reator em uma de suas inspeções, pois não foram seguidas as normas de segurança adequadas para trabalhar com o reator em baixa produção. Logo, o efeito não pôde ser controlado pelo painel de controle, tampouco manualmente como deveria ocorrer em caso de urgência. Ocorrido o acidente, o vento encarregou-se de espalhar as nuvens com os elementos radioativos por boa parte dos países vizinhos, e por onde passou afetou a vida dos seres que ali viviam. O governo soviético tentou manter o acidente em sigilo, sem que houvesse evacuação das pessoas nas cidades mais próximas. Porém, habitantes de uma cidade a cerca de 3 quilômetros, foram totalmente infectados e só foram retirados da cidade depois de terem passado horas expostos à radiação. Dessa forma, semelhante à reação em cadeia de um reator, outros países detectaram um alto nível de radiação no ambiente, e a partir daí resolveram ajudar a inibir os efeitos que o acidente poderia vir a causar. Muitos países foram infectados com a radiação, entre eles podemos citar a Dinamarca, Suécia, França e Itália. Assim, Chernobyl ficou conhecido como o maior acidente envolvendo usinas nucleares e, segundo a ONU, cerca de 4.000 pessoas morreram, porém esse número é discutível, visto que outras entidades chegam a avaliar cerca de 100.000 mortos. Nós